Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês sobre o Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que enfrenta o Botafogo amanhã, né, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre os planos do São Paulo, ou qual é o plano do São Paulo para tentar contratar o Oscar, que se despediu do futebol da China, ele que tem uma história no São Paulo. Lembrando, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos com a galera. Bom, São Paulo, né, publicamente já falou sobre o Oscar. Ontem o Carlos Belmonte, diretor de futebol, deu uma entrevista falando que há um interesse, que é um jogador que entra nas características que o São Paulo procura, um meia, um jogador que dá mais qualidade no passe, né, um camisa 10, e o Oscar, claro, seria esse jogador, um jogador que tem totais condições de assumir esse protagonismo dentro do São Paulo. Então o São Paulo já abriu, já adiantou conversas, não é de agora que essas conversas estão acontecendo, já há pelo menos 2 meses o São Paulo tem ligado, tem sondado para saber qual é a ideia dele de futuro, e obviamente ainda não há uma decisão de carreira do Oscar, se de repente ele vai voltar mesmo ao futebol brasileiro, se tem ofertas, por exemplo, da MLS, que é um mercado que interessa ao Oscar, mas ele tem conversas abertas ali com o São Paulo, uma troca interessante, inclusive, e agora o São Paulo prepara aí um plano, né, estratégico para poder chegar com uma oferta. Lembrando que 2025 vai ser um ano de cinturão apertado pela questão econômica, né, pela questão financeira, e o São Paulo, então, assim, para poder chegar numa proposta, para poder bancar uma contratação dessa, vai ter que vender alguns atletas, né? Você vê que o Nestor é um jogador que pode ser vendido para o Bahia, como a gente tem falado aqui. Galopo é um jogador que pode ser vendido também no mercado argentino, no mercado sul-americano. Outros atletas também podem, né, receber proposta. O Wellington Rato é um jogador que, se de repente receber uma proposta que seja interessante para ele, o São Paulo toparia fazer negócio. E outros jogadores que também vão sair do clube, né, que vão deixar o clube para dar uma limpada na folha salarial. Exemplo, Jackson Mendes não vai ficar. Outros atletas também. Moreira, não vou dizer porque ele não tem minutagem, então difícil um clube querer contratar. Mas, por exemplo, Orejuela não vai ficar. Alguns atletas ali não estarão no São Paulo em 2025. Então o São Paulo, tendo essas vendas, tendo essas saídas principalmente, abre espaço na folha salarial, e aí você tem a possibilidade de fazer uma oferta para o Oscar, você tem uma possibilidade de brigar pela contratação do jogador. Então o São Paulo vai se planejar, ou já está se planejando nesse sentido de limpeza de folha salarial, para aí sim tentar a contratação do jogador. Se não tiver, claro, como hoje, por exemplo, não tem condições financeiras de arcar com uma oferta que seja do tamanho desse atleta, um investimento para esse atleta, que é um atleta que tem um custo elevado por ter nome, por ser um jogador importante, e não é uma aposta, né? Não é um jogador que vem em baixa, por exemplo. Então o São Paulo vai se preparar nesse sentido para tentar a contratação desse jogador. E aí, gostariam de ver? O seguinte, importante também citar que o pai do Oscar, né, é um grande São Paulino, né, um São Paulino, a família do Oscar tem muitos São Paulinos, ele começou na base do São Paulo, teve toda aquela saída para o Internacional, mas aquela coisa, né, vestiu a camisa do São Paulo, fez 1, 2, 3 gols, foi importante? Galera, esquece, né? A galera esquece o que aconteceu no passado. O momento agora é bem diferente. Vocês aceitariam o Oscar de volta? Deixa nos comentários aqui. Bora falar agora sobre o São Paulo com 2 informações importantes. A primeira delas, o Tricolor desistiu da contratação de um camisa 10, eu me refiro a Luciano Acosta. Na manhã dessa sexta-feira, estava conversando com o Rui Costa, o homem forte do futebol do São Paulo, e perguntei como é que andam as tratativas com o meia argentino de 31 anos de idade que pertencia ao FC Cincinnati. O jogador ficou livre no mercado e pode escolher onde quer jogar. De acordo com o Rui Costa, não existem mais negociações e esse jogador não será contratado. A expectativa dele é de manter o atual padrão salarial de R$ 2.000.000 mensais, cifra completamente fora da realidade do São Paulo. Tenho batido nessa tecla de que o Tricolor para 2025 vai precisar enxugar sua folha e ser muito mais racional na hora dos investimentos. De qualquer forma, o Luciano Acosta havia feito temporada brilhante com a camisa do FC Cincinnati, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. Foi o segundo com mais passes para gol em toda a Major League Soccer. Só para arrematar em relação ao São Paulo, informação exclusiva, quero contar para vocês que Eric, atacante que pertence ao Tricolor e foi adquirido
no fim do ano passado junto ao Ceará pode voltar para o vovô. Pelo menos é o que pretende o presidente do Ceará, o João Paulo Silva. Estava conversando com ele, perguntando a respeito de reforços para o ano que vem, a chance de o Pulga ser negociado, e eu falei, e o Eric? Resposta do presidente, abre aspas, não fomos atrás, mas deixa acabar o Campeonato Brasileiro que eu vou para cima desse jogador, fecha aspas. O Eric tem contrato longo com o São Paulo, mas não vem sendo tão utilizado quanto se imaginava. Na atual temporada, são 36 jogos, com 3 gols e 4 assistências, números bem inferiores à da temporada anterior, com a camisa do Ceará, quando ele jogou 52 vezes, com 18 gols e 13 assistências, atleta que chegou sem custos ao São Paulo. Hoje ele está avaliado no mercado em 1.200.000 euros. O Tricolor vai com força máxima para o jogo de domingo? Agora, hein? Que isso, hein? Pressão aqui, hein, Michele? Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, que questão, hein? Darei argumentos aí pro glorioso Alex Miller embasar a opinião dele de quem vai ser campeão, Palmeiras ou Botafogo. São Paulo fez hoje o penúltimo treinamento aqui no CCT Barra Funda. Antes da partida contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, treina amanhã no período da manhã e no período da tarde, então, vai lá pra capital fluminense, pra cidade maravilhosa, pro jogo de domingo às 4 horas da tarde, no Nilton, lá no estádio Nilton Santos, o popular Engenhão. Jogo importantíssimo que pode dar o título aí ao Botafogo no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou botar aí na tela, vou pedir pro diretor colocar os desfalques do São Paulo para essa partida. Depois a gente vai analisar, vai conversar. Coloca na tela aí, diretor. Primeiro é o Pablo Maia, né? Já tá fora faz tempo, tá na transição, é bem verdade. Aí depois de uma cirurgia na coxa. Tem também fora o Jamal Lewis, que também não tá jogando faz um tempo. Lisieiro fora também. Outro fora, Caleri, tá na transição. Então é um cara que também aí muito provavelmente está fora desse jogo. Galopo passou por uma artroscopia recentemente no joelho, fora desse jogo. Quem mais? Michel Araújo está na transição depois de um problema aí na panturrilha. Ferrarese, o Wellington Rato e também o Ferreirinha. Esses aí desfalques do São Paulo. O técnico Luiz Ubeldia, na entrevista coletiva depois do último jogo do Tricolor, disse que o Lucas também deve ganhar uma folga porque já está jogando há muito tempo. E ele veio com um papo que os jogadores podem, né, sentir algum tipo de lesão, já começarem o ano que vem mal, o ano que vem vai ser importante, tem muitas competições, São Paulo na fase de grupos aí da Conmebol Libertadores no ano que vem. Então é o seguinte, São Paulo deve entrar em campo com um time misto ou um time reserva. Se for um time misto, vai ser um misto bem quente, viu, com mais gente reserva do que titular, porque o São Paulo já tá com a sua vida definida no Campeonato Brasileiro, já tá ali na 6ª posição, não tem mais pra onde ir, só pode aumentar a sua pontuação, né? Então a tendência, meu querido Alex Miller, é que o São Paulo tenha muitos reservas nesse jogo, professor Luiz Ubeldia podendo testar também meninos da base. Então, eu acho que eu ajudei você a dar a sua opinião aí de quem vai ser o campeão brasileiro. Só para terminar esse exercício muito bom que você começou, vamos tentar idealizar então, em cima dessas informações, o time mais provável que pode enfrentar o Botafogo. O que você imagina? Você começaria com o Rafael ou com o Jandrei? E depois, assim, o que você acha que vai acontecer pelas peças que o Zubeldia pode colocar em ação aí no domingo? O Alex, pode vir aí até um Patrick, de repente, na lateral esquerda, o menino da base, o William Gomes começando o jogo, por que não? Tendo oportunidades, o Zubeldia disse que pro ano de 2025 pretende utilizar mais esse jogador e também a própria base do São Paulo. O André Silva deve jogar, porque o Caleri tá fora desse jogo, ele hoje é um titular do São Paulo por causa da lesão do Caleri. Eu acho que até o Jandrei pode ganhar uma chance também, por que não? Ali na lateral direita você tem o Moreira, que pode ser observado também para a próxima temporada, já atuou, entrou no último jogo do São Paulo, Igor Vinícius foi titular, mas depois o Moreira também acabou sendo utilizado. Enfim, são muitas as mudanças que ele pode fazer. Você tem o Luiz Gustavo, por exemplo, no meio campo, um cara que já vem jogando muitos jogos em sequência, já tem uma idade avançada, pode ser poupado para esse jogo. Bobadilha pode retomar a condição de titular também nesse último jogo para mostrar um pouquinho mais de serviço. Tem sido bastante utilizado lá na seleção do Paraguai, quando chegou foi bastante utilizado aqui, perdeu espaço. Enfim, são caras que podem ganhar. O próprio Eric também pode ganhar uma oportunidade aí nesse jogo. Enfim, são muitas as mudanças que podem e acredito que serão feitas pelo professor Zubeldia para esse jogo aí diante do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Meu querido Alex Miller. E agora, Alex, depois desse exercício? Eu preferiria que o Zé Paz tivesse falado assim, olha, vai o Sub-20 inteiro entrar em campo, o time da Copinha que se prepara para disputar em janeiro aí, ou o time que vai viajar para os Estados Unidos, a base, sei lá, não sei.
Eu preferiria mais molecada em campo, porque eu tenho certeza de que a molecada ia tentar mostrar mais serviço. Se ele escalar um Luciano para domingo, o Luciano vai estar pensando, pô, acho que 2 km aqui tem a praia do Botafogo. Eu não sei, eu preferiria, pensando na possibilidade de o Palmeiras ainda ser campeão, na matemática da bola, acho que tinha que ser molecada, tinha que ser jogador que quer mostrar serviço, quer aparecer pro mundo, é um jogo que vai estar passando pro Brasil inteiro. Mas aí podia dar a impressão também que estava entregando o jogo. Você tá Se entendendo? colocar só a molecada? Tudo bem, podia dar tudo essa bem. impressão. Mas o Zubeldia começou bem. Já falando que o Lucas Moura tá cansado, o Zé Pais falou que o Luiz Gustavo também já tem uma idade, é verdade, uma idade avançada, então também pode eu ser acho que esses poupado. não vão jogar. Aí o Rato já tá fora, o Ferreirinha já tá fora. Só falta alguém saber alguma coisa do Luciano, que a gente não sabe, que pode até ir embora do clube. Mesclar, né? E com essa mescla aí, o William Gomes, imagina, o William Gomes foi bem no Brasileirão, depois sumiu, nunca mais apareceu. Olha, já que o São Paulo não tem mais nenhum objetivo a ser alcançado nesse Campeonato Brasileiro, eu acho super justo o Luiz Zubeldia aproveitar esse jogo contra o Botafogo para avaliar alguns nomes vindos da base, jogadores que podem vir a ser integrados no profissional de forma fixa em 2025. Mas também acho injusto ele colocar um time todo reserva, cheio de molecada, para avaliar esses garotos. Eu acho que se você tiver que avaliar esses garotos de uma forma mais justa, coloque alguns desses garotos para jogar ao lado dos titulares, da espinha dorsal do São Paulo. Porque sem entrosamento, ninguém vai conseguir desenvolver nada. E o São Paulo é um time que costuma jogar sempre mais ou menos com aqueles mesmos 11. Então, se você for analisar algum jogador vindo da base nesse jogo, você tem que colocá-lo mais ao lado de atletas que já vêm no time titular, atuando e sabendo como o Luiz Zubeldia gosta de jogar. Eu vejo que o São Paulo não irá colocar em campo nomes como o Lucas, não irá tentar promover o retorno do Caleri na última rodada para correr o risco de ele se lesionar ou agravar o problema físico dele. Enfim, a maioria dos jogadores, digamos, os cobrões, já vão sair de férias. Ô Zé, como é que tá a situação do atacante Luciano? Luciano deu uma declaração, né, depois da última partida do São Paulo contra o Juventude, dizendo que não sabe se continua para a temporada de 2025, mas tem contrato até o final de 2026 com o São Paulo. A gente tem até os números do Luciano aí na atual temporada pelo Tricolor Paulista, 60 jogos, 18 gols, 2 assistências, é o artilheiro do São Paulo nessa temporada de 2024, um cara que é muito, muito importante e que agora a gente fica nessa dúvida, né, se ele vai sair, se ele não vai. O Belmonte deu uma declaração aí para os nossos amigos lá do UOL, dizendo que o São Paulo está sim interessado, por exemplo, no Oscar, mas que uma vinda do Oscar, ela é atrelada à saída de algum jogador do São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo precisa liberar espaço na folha salarial para contratar um jogador como Oscar. O Luciano seria esse jogador que sairia do São Paulo? O Belmonte já disse também que não quer perder o Luciano, porque o Luciano é um jogador importante, e como eu trouxe aí para vocês nos números, é um cara que em 60 jogos nesse ano marcou 18 gols, marcou muitos gols e é o artilheiro do time nesse ano de 2024. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então, segundo o jornalista, né, Jorge Nicola, o São Paulo descartou, né, a contratação do meio-campista Luciano Acosta. O jogador quer 2 milhões de reais por mês, né, pessoal? O que não faz sentido, não cabe no orçamento do São Paulo. Até porque o São Paulo quer diminuir mais ainda, né, sua folha salarial. Especula-se, né, que o Luciano pode estar indo para o Cruzeiro. Não faz muito sentido, né, pessoal, se for apenas para o São Paulo liberar sua folha. Até porque se fosse assim, né, poderia liberar o Luiz Gustavo, né, em vez do Luciano. Eu critico muito o Luciano aqui no canal, né, pela posição que ele joga, né, no meio campo. Ele não rende muito, mas é um jogador decisivo, né, pessoal, artilheiro da equipe no ano. Então, em vez de liberar o Luciano, né, até porque não tem muitos jogadores decisivos igual ele no time, poderia liberar o Luiz Gustavo, né, pessoal? Até porque o São Paulo tem vários volantes. Tem o Pablo Maia, que volta ano que vem. Tem o Alisson, né, que retornou agora. Tem o Lisieiro, né, tem o Santiago Longo. Tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. Então o São Paulo está cheio de volantes na equipe. E o Luciano é bem mais decisivo que o Luiz Gustavo, né, pessoal? Acredito muito que ano que vem o Luiz Gustavo vai ser pouco utilizado. Então, se eu fosse o São Paulo,
não renovaria com o Luiz Gustavo e também não renovaria com o Rafinha, né, pessoal? Mas o Rafinha, pelo jeito, vai ficar apenas até o fim do Campeonato Paulista. Então o São Paulo precisa, né, de outro lateral direito. No momento conta apenas com o Rafinha, né, com o Igor Vinícius e com o Moreira. O Moreira que o São Paulo pretende emprestar, né, se chegar alguma proposta. Então o São Paulo precisa de outro lateral. E na lateral esquerda, o São Paulo ainda conversa com o Wendel, né, pessoal? Vai esperar, né, se o Porto vai pedir alguma quantia ou não, até porque o Wendel vai ter mais 6 meses de contrato. Então, se o Porto pedir alguma quantia, né, para o São Paulo, dificilmente o São Paulo vai conseguir trazer o jogador. Até porque o São Paulo tem na disputa o Corinthians, né, o Cruzeiro, que também tenta a contratação do Wendel. Então, o São Paulo está focado, né, pessoal, para trazer um lateral esquerdo, um lateral direito e um meio-campista. De centroavante, né? Acredito que o São Paulo não vai trazer, até porque o Tricolor tem o Caleri, tem o André Silva e provavelmente o Rian Francisco, né, vai subir pro profissional ano que vem. E de ponta, né, pessoal, o Zubeldia também queria um ponta. Acredito que o São Paulo está bem servido, né? O Tricolor conta com o Ferreirinha, tem o William Gomes, tem o Ayrton Rato, tem o Lucas que está jogando ali, tem o Eric, né? O Eric que pode ser negociado com o Ceará, né, galera, ano que vem. O Ceará vai tentar o empréstimo do jogador e é possível que o São Paulo empresta, né, pessoal, já que o Zubeldia dá pouca chance para ele. Eu acredito que o Eric poderia sim, né, evoluir muito no São Paulo se tivesse mais oportunidades, mas acredito que o Zubeldia não deva dar, né, pessoal, para o ano que vem. Então o Eric pode sim ir para o Ceará. E o São Paulo enfrenta o Botafogo amanhã, né, pessoal? Com o time muito mexido, provavelmente vai ser um time quase todo reserva. Aí que eu não entendo, né, galera? Porque o Zubeldia não colocou o time reserva no jogo já contra o Juventude, para testar alguns jogadores, né? Vai colocar logo contra o Botafogo, um jogo difícil, o Botafogo precisando ser campeão, e vai colocar os jovens logo contra o Botafogo, né? Aí o jogador não joga bem, alguns comentaristas vai ficar falando ainda, né? Viu? Por isso que ele não coloca o jogador. Então é um pouco queimar o jogador, mas mesmo assim, né, galera, tem que colocar assim, né, que seja o sub-20, né, porque o São Paulo não pode vencer o Botafogo, né, galera, não tem jeito, não pode deixar o Palmeiras ser campeão. Então eu acredito que o São Paulo não vai entrar com muita vontade de ganhar, né? O São Paulo então não deve ter o Lucas, não deve ter o Luiz Gustavo, nem o Caleri, nem o Rato, nem o Ferreirinha. Então o São Paulo vai muito desfalcado, né, para esse jogo contra o Botafogo. E o São Paulo terá pelo menos mais uma novidade, né, para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O atacante Lucas Ferreira, do Sub-20, foi avisado, né, ontem que será relacionado pelo treinador Luiz Zubeldia para o jogo no Newton Santos. Ferreira foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 na segunda-feira, ao ajudar o São Paulo a vencer o Palmeiras na final no Morumbi. O garoto tem 59 jogos, 19 gols e 8 assistências, né, pelo time nesta temporada. Sem pretensões, né, no Campeonato Brasileiro e vendo seu elenco desgastado fisicamente, o São Paulo deve entrar em campo no domingo com o time reserva. Os jogadores que mais atuaram na temporada, né, serão preservados por Zubeldia. Eliminado pelo Botafogo, né, nas quartas de final da Libertadores e adversário do clube carioca na última rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que pode dar ao Fogão o título, né, nacional, o São Paulo está incomodado, né, com a postura do rival em relação às dívidas, né, com o clube tricolor. A diretoria São Paulina entende, né, que pelas negociações de Lucas Perry e Tietê, concretizadas em 2023, os cariocas ainda têm a pagar um valor próximo a 8 milhões de reais. Há também uma dívida mais antiga do Botafogo, né, do período anterior à SAF, de mais de 7 milhões, referente à venda do atacante Henrique Almeida. Somado todas as negociações, né, o São Paulo entende ter a receber cerca de 15 milhões do Botafogo. O incômodo, né, do São Paulo se dá pela sensação de que o clube carioca ocupa hoje um patamar financeiro muito alto no futebol brasileiro, capaz de pagar altas cifras em negociações, mas que ao mesmo tempo, né, tem arrastado a resolução da dívida com o clube, como clubes, né, como o São Paulo. Procurado, né, o Botafogo não quis se posicionar sobre o tema. O GE apurou, porém, que o clube admite, né, ter dívidas com o São Paulo e que busca, né, regularizar o seu fluxo de caixa para quitar as pendências.
Em abril deste ano, né, o São Paulo acionou a justiça para que o Botafogo pagasse o valor de 3,7 milhões do acordo feito pela contratação do volante Tietê. Na época, em abril, né, de 2022, a negociação foi fechada por 4,8 milhões por 70% dos direitos do jogador. E o Alvinegro até agora, né, arcou com os pagamentos iniciais apenas. Houve uma redução nos valores em função do empréstimo do atacante Ellison, né, em fevereiro de 2023. E chega a ser ridículo mesmo, né, pessoal? O Botafogo investindo tanto, sendo campeão e mesmo assim não paga uma pequena dívida, né, com o São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.